Olha só, queridos, a divisão de classes, ela sempre esteve presente na história da humanidade, né? Como se diz, desde que homem é homem, tá? E quando eu falo da divisão de classes, não estou falando lá daquela da ideia de Karl Marx, não estou indo, né? Não falo nesse sentido, né? Aquela ideia de mais-valia, aquela coisa toda, não estou indo nesse rumo, mas eu estou dizendo da existência do rico, a existência do pobre, né? Vocês lembram qual foi a declaração que Jesus fez a respeito dos pobres? Que Jesus vai dizer que os pobres, né? Não, que os pobres sempre existirão, né? Os pobres sempre estarão aqui. Entendeu? Então, a ideia do rico, do pobre, né? Se você estudar a história da humanidade, você vai perceber claramente a existência do rico que, via de regra, ocupa o topo da pirâmide, né? E o pobre, né, que vai fazer ali a maior base, tá? Que vai sustentar o sistema. Então, mas isso sempre aconteceu, tá? E em toda a sociedade. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte aspecto. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar a realidade de tanto profetas como apóstolos, né? Ensinarem para a igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o povo de Deus deve assumir uma postura diferente, certo? Se, por exemplo, o rico, que não tem um temor de Deus no coração, ele desprezará e oprimirá os pobres, na medida em que um rico ele tem o temor de Deus no coração, a postura dele deve ser diferente, certo? E via de regra tá? E via de regra E aí, o que acontece afinal de contas? Dentro dessa perspectiva é que se diz, por exemplo, que a igreja é um espaço muito democrático, certo? Por quê? Porque, por exemplo, na igreja você encontrará a pessoa de terceira idade, tá? Mas também a pessoa recém-nascida e ocupará o mesmo espaço, certo? Dentro da igreja você encontrará o negro e o branco, certo? Dentro da igreja você encontrará o rico e o pobre, certo? E dentro dessa perspectiva, tá? A palavra nos coloca no mesmo patamar perante Deus, certo? Não existe, pelo menos não deveria existir dentro da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas mais ou menos importantes, tendo como base, por exemplo, o valor do dízimo, certo? Mas pelo contrário, vocês lembram o que é que Jesus falará a respeito daquela mulher que dá lá aquela única moeda? Entendeu? E aí Jesus diz que aquela mulher, né, ela deu o seu tudo, talvez insignificante, um valor insignificante para algumas pessoas, mas Jesus diz, né, ela deu o seu melhor, ela deu o seu tudo, entendeu? Então, isso é muito interessante porque Tiago, ele vem aqui combatendo essa possível divisão de classes. Aliás, divisão de classes que está muito presente lá na igreja de Corinto. E os irmãos arriscariam dizer em que momento que essa divisão se faz muito clara? Vocês lembram lá? 1 Coríntios, capítulo 11, né? Quando Paulo diz que alguns comiam que se empanturravam, enquanto outros, e ao mesmo tempo bebiam que se embriagavam, e ao mesmo tempo, né, outros ficavam com fome e nem sequer bebiam absolutamente nada, né? E o que é que Paulo vai dizer sobre isso? Aliás, como é que ele começa no verso 17? Nisso que vou dizer, não vos louvo, certo? Porque ele diz, porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque na perspectiva do apóstolo Paulo, aquela postura nem de longe glorificava a Deus, tá? Porque todos foram salvos em Cristo Jesus. Então, para Deus, não existe indivíduo que seja
mais importante do que outro. Sobretudo porque ao rico é Deus quem dá a condição. Leia para mim, por favor. Eclesiastes, capítulo 5, os versos 18 e 19. Olha o que é que Salomão dirá aí nesse texto. 5, 18 e 19. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Vocês percebem aí como que Salomão ele vai tratar a questão, né? Então, se alguém desenvolve as condições naturais para possuir um saldo bancário no azul, aí Salomão dirá assim, isso é presente de Deus, entendeu? Isto é presente de Deus. É por isso que, via de regra, a ideia da pessoa que tem mais condição e que tem um temor de Deus no coração é ela abençoar, sobretudo os domésticos da fé, certo? Abençoar a vida de outros. Não tinha lá a regra no Antigo Testamento, tá, de que os grandes produtores deveriam deixar uma parte para os pobres? Tá? Não deveria catar até o último grão, mas deveria deixar uma parte lá na roça, né, para que o pobre pudesse desta forma se manter. E aí, meus amados irmãos, Tiago ele vem tratando a respeito de quê? De provação, certo? Parece-me que eu ouvi os sussurros, alguém falando peregrino, das que eu vi, né? Interessante, ainda ontem eu mencionava essa obra, né, para a congregação, né? Alguém já disse que depois da Bíblia, né, é o livro mais lido no mundo, traduzido por diversas línguas. E John Bunyan, é interessante a forma como ele traça a caminhada cristã, e ele fala das lutas do crente, certo? A luta que nós travamos em direção à cidade celestial. E aí Tiago está trabalhando com a comunidade que está enfrentando lutas, que está enfrentando provas. E aí, neste particular aqui, Tiago vai tratar a respeito das finanças. Isso é muitíssimo interessante, porque muitas pessoas, sobretudo na nossa sociedade, onde existe uma desigualdade social muito grande, então é natural, por exemplo, que os crentes travem lutas na área financeira. Mas isso é muito interessante, sobretudo porque a teologia da prosperidade ela distorce muito essa ideia, né? De que forma? Se você tem uma boa condição financeira, logo você é abençoado por Deus. Mas se você vive na prova, você está trabalhando no almoço para comer na janta, você não tem fé, certo? E aí é aqui que se desenvolve o caça às campanhas, né? E aí as pessoas, elas, na busca dessa postura ilusória, tá? Então as pessoas vivem na campanha dos 7 dias, na campanha das 12 semanas, no isso, naquilo outro, né? Em busca desse status. Mas, a bem da verdade, as coisas não são assim, e crentes piedosos, tementes a Deus, por vezes, eles travam lutas na área financeira. E aí, isso é muito interessante, porque certa vez eu estava numa roda e tinha um pastor, um homem muito usado por Deus, vivido, tá? E foi perguntado o seguinte: tem lá a irmãzinha, ela só tem o dinheiro lá do dízimo, ela dizima
ou ela pega e usa? Aí o pastor disse, ela dizima e é obrigação da igreja entrar com suporte a essa irmã. Meus amados irmãos, é interessante que quando nós lemos o Salmo 73, né, vocês lembram lá Asaf? Quando Asaf diz que invejava o homem ímpio, ele começará o Salmo 73 dizendo assim, como que é, Marcos? Reclamando. Exatamente. Inveja. Exatamente. Ele diz assim, quanto a mim, quase que me resvalam os pés, certo? Por quê? Porque ele tira os olhos do Senhor e ele começa a colocar os olhos na prosperidade do ímpio. E aí ele fala assim, olha só, eu me esmero, eu me esforço, né? Vamos imaginar aqui, né? Vamos conjecturar aqui, né? Faço minha devocional, tá? Atravesso a cidade para congregar, né? Vamos imaginar, tá? Vou lá, se recebo o troco a mais, vou lá e devolvo, né? Estou sempre buscando manter uma vida devocional, nas minhas madrugadas falo com Deus, etc. Mas, olha para fulano de tal, um indivíduo completamente indiferente ao Senhor, vive de qualquer forma e, no entanto, é uma pessoa que só anda de carro novo. Aí, de repente, né? Agora vamos voltar para a realidade do texto bíblico. Asaf diz assim, até que o Senhor me fez entrar no seu santo templo. Aí eu pude ver qual o fim de todo homem ímpio. Meus irmãos, é estratégia de Satanás nos fazer colocar o olhar, focar o temporário e tirar o olhar do eterno. É interessante que num dado momento, Tiago vai dizer que essa divisão de rico e pobre era uma coisa tão forte no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que os mais abastados, eles agarravam os pobres pela mão e levavam para os tribunais. Paga o que deve. E Tiago diz, isso não é postura de crente, isso não é postura de servo de Deus. O povo de Deus precisa ter uma postura diferente. Lembram que Jesus fala lá sobre os dois senhores? O que ele diz? Lembram? Que não podemos adorar a dois senhores? Ou há de adorar a Deus ou há de adorar a Mamon. Então, meus queridos, meus nobres irmãos, nós precisamos pensar a respeito disso. É interessante que um homem por nome Agur, ele tinha uma postura muito centrada em relação a essa questão de finanças. Provérbios 30, leia lá para mim, Provérbios 30, versos 7 a 9. Provérbios 30, versos 7 a 9. Vamos ver o que é que diz lá. 30, do verso 7 ao verso de número 9. O que é que diz? Pode ler. Ó Deus, eu te peço dois favores. Concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois, se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Percebe? Então ele diz, eu quero glorificar ao Senhor, né? Então, me coloca em uma condição de forma que o teu nome seja glorificado na minha vida. E isso é muito interessante, amados, isso é muito interessante. Vocês lembram quando Jesus dirá assim, que que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a gente entender. Você já conheceu alguém muito rico e que faz parte da igreja? Sim ou não? Sim. Mas não, a igreja de Cristo. Uhum. A igreja. Fica buscando, deixa eu ver. Não, mas
Não falo, não falo milionário, não falo isso, não falo a casa, como é a casa dos 6 dígitos, né? Não falo isso, né? Pessoas que têm uma boa condição financeira. Aqui a gente fala remediado. Tá. Isso. Aí o que acontece? Por que eu estou perguntando isso? Porque Jesus não está afirmando que rico não tem temor a Deus o temor de Deus no coração. Não é isso que Jesus está ensinando. Mas Jesus está ensinando que alguns indivíduos colocam a riqueza como seu Deus. Entendeu? Por isso Jesus diz, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha, né, que é uma forma ilustrativa, claro, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Qual rico? Tá? O rico que coloca a riqueza como seu Deus, porque Cristo não está criticando a riqueza. Aliás, de acordo com o testemunho da igreja cristã, o túmulo lá onde Jesus foi posto era de uma pessoa rica. Tá? Se não me faz memória, José de Arimateia. Tá? E Jesus, durante o seu ministério, né, ele também esteve entre os abastados. Como que fala lá, Tó, que você falou? Remediados. Pois é. Então, meus amados irmãos, meus nobres, por que eu estou dizendo isso? Por uma razão muito simples. Você terá pessoas dentro da igreja piedosas que são assalariadas, certo? E você terá também pessoas dentro da igreja que não enfrentam nenhuma dificuldade financeira, tá? Mas pelo contrário, né, podem até por meio daquilo que Deus lhes concedeu, conforme diz Salomão, abençoar e muitas vidas e o reino, né? Então, eu conheço, por exemplo, situação de crente rico que constrói igreja e entrega a chave. Olha que está aqui, né, para o povo adorar a Deus, né? Então, meus nobres irmãos, mas o que Tiago está corrigindo? As distorções, né? Porque seria mais ou menos assim. Aquele que anda de Peugeot 207 pode ser uma pessoa que teme a Deus, né? Mas aquele que anda lá de Pagani, né? Como é o nome? Pagani Ruiara, lá, sei lá, né? Então você vai de 11 mil para 11 milhões, tá? Então, não é isso que Tiago tá discussando, né? Mas ele diz assim, olha, não há espaço dentro da igreja do Senhor para indivíduos que colocam o vil metal como prioridade. Sim, em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala a respeito das preocupações dos homens, um pouco antes ele diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí no verso, se não me faz memória, isso está no verso 19, se não me faz memória, quando chega no verso de número 33, ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que preocupam os homens vos serão acrescentadas. Por isso que no verso 25 ele diz, e não andeis ansiosos. Alguém já disse que a ansiedade é a síndrome da soberania reprimida. Ou seja, a vontade do homem de querer ser Deus. Meus queridos, meus nobres irmãos, né? Tiago leva a igreja a refletir sobre qual é o real papel do crente na igreja. Num primeiro momento, ele fala a respeito de Cristo. Ele diz assim, porque ele é reto, ele, Cristo, você é declarado justo. Abra para mim em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. O que diz? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ok. A ideia de tributar aí é depositar sobre. Vocês lembram que lá na cruz do Calvário, Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? A história diz que, a teologia diz que naquele momento Cristo levava sobre si os nossos pecados. E aí, num dado momento, Cristo diz: está consumado. Certo? Ou seja, foi pago o preço pela vida dos pecadores. E é nessa perspectiva que Paulo argumenta que em Cristo nós fomos declarados justos. A justiça, ela não estava implícita em nós, certo? Quando você lê, por exemplo, Romanos 5, quando Paulo fala sobre a doutrina da justificação, né? Quando ele fala do novo Adão, quando ele diz assim: se pelo primeiro Adão entrou a morte, pelo segundo Adão a vida. Então em Cristo nós fomos declarados justos. A coisa mais errada que o crente diz é: eu não sou santo. Como assim você não é santo? Quando Paulo começa as suas cartas, normalmente ele diz: aos santos de... Não é isso? Leia lá as introduções, né? Então o crente é santo, sim, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Você não é perfeito. Aí não, certo? Que Paulo diz que os nossos corpos corruptíveis serão revestidos da incorruptibilidade. Mas as coisas são vistas ainda como que espelhos. Não esse espelho perfeito que nós temos hoje, né? Mas aquela ideia de um latão onde você viu um negócio meio embaçado. Sabe quando você liga o chuveiro, que você vê a imagem, mas o negócio meio embaçado, tá? Então, as coisas ainda não estão tão claras, mas na medida em que a revelação ela vai se dando, as coisas vão clareando. Muito bem, um outro aspecto, porque ele é o Filho de Deus, você, crente, é adotado para sempre. Aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la. Leia para mim também Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. O que diz lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos que são Guiados pelo Espírito de Deus. São o quê? Filhos de Deus. De maneira que o próprio Espírito testifica com o vosso Espírito que sois filhos de Deus. Isso é muito interessante, meus queridos, meus amados irmãos, porque é exatamente isso que a palavra nos ensina, né? Que em Cristo nós somos tornados filhos de Deus, né? Lembrando que a palavra fala sobre filhos da ira, mas nós não somos filhos da ira, porque em Cristo nós fomos adotados, nós fomos redimidos. E ainda um outro aspecto que nós podemos observar é que, porque ele é herdeiro do reino, você se torna co-herdeiro com Cristo. Romanos 8,32, o que diz aí? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Exatamente, né? Deus nos deu a primícia de suas criaturas, conforme vocês verão lá para frente no verso de número 18, né? Deus deu o seu melhor por nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que nele crer será salvo, que não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só que coisa interessante que a palavra vem argumentando, né? Que neste Cristo, tá? Nós fazemos parte também deste reino, né? Nós somos
co-herdeiros. Isso é muitíssimo interessante. Um outro aspecto é que, porque ele tem vida eterna, você também tem esta vida eterna. João 3,36 diz o que lá? João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Certo. Lembra quando eu falei sobre os filhos da ira? Exatamente. E lembrando que lá em Romanos... Dá licença só um instante. Você pode pôr para pegar uma carguinha, por favor? O que acontece, meus amados? Só retificando uma ideia aqui. Cristo não tem, ele é a vida eterna. Certo? E aí é interessante que João dirá que quem deposita neste Cristo a confiança, quem nele crê, quem o professa, este tem a vida eterna. E aí é interessante que o Evangelho, olha só que coisa interessante, Charles Spurgeon, ele dirá assim que o Evangelho é a única vassoura capaz de varrer a imundície que há no ser do homem. Quer dizer, olha que João dirá no capítulo 3, que nele crê tem a vida eterna, quem não crê já está. Por quê? Porque o homem já está em condenação. O primeiro Adão já jogou o homem na condenação. Então, tudo isso, meus queridos, Tiago argumenta, né, justamente para mostrar a posição de todo crente diante de Deus. Então, você é um crente que não dispõe de muitos recursos, você foi salvo em Cristo. Você é um crente que dispõe de muito recurso, né? Às vezes conseguiu esse recurso antes de confessar, às vezes depois, tá? E aí, mas o que acontece? Tanto um quanto o outro está na mesma condição. E aí, dentro dessa perspectiva, os crentes erram e muito dentro da igreja quando desenvolve a bajulação por aqueles que possuem um pouco mais de recurso. Aliás, às vezes até líderes cometem este erro, tá? De criar um ciclo estreito com aqueles que possuem mais recurso e desprezar, né, o irmãozinho lá da área livre. Tá? Isso é uma distorção fora de sério, tá? Porque todos nós fomos salvos em Cristo Jesus. E é Cristo que nos une, e aquilo que nos une certamente deve ser mais forte do que aquilo que nos separa. Porque o crente, ele lhe foi agregado um valor extraordinário, e por Deus. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, olha só como Pedro se refere ao povo de Deus. Pedro, 2 Pedro. 2 Pedro 2, verso 9. Talvez leiamos o 10, mas vamos ler o 9. O que diz? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Não isso. Só um minuto. Só um instante que a gente já... Desculpa, 1 Pedro 2, versos 9 e 10. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Que diz? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, verso 10? Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes
misericórdia. Percebem? Então, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha que coisa fora de sério, que coisa extraordinária. E foi o Senhor que, pela sua graça e misericórdia, agregou todos estes valores ao crente. Antes, a sua situação era deplorável, mas agora a sua vida ganhou significado. Meu irmão, minha irmã, é uma grande mentira aquela ideia de que a despensa do crente precisa estar sempre cheia. Às vezes não. Às vezes o crente está na prova e ele dirá assim, meu Deus. Às vezes até as pessoas distorcem, né, as palavras de Davi, né? Quando ele fala lá, já fui moço, hoje sou velho, etc. Ele está falando da sua experiência, da sua vivência, tá? Mas às vezes você vai encontrar uma pessoa piedosa, para quem você dirá, ore por minha vida. Mas você vai abençoar financeiramente essa pessoa. Percebe como que a coisa funciona? Tá? Mas, por outro lado também, é um erro muito grande olhar para um crente, como é o termo lá? Remediado, e dizer assim, isso aí só pensa nele, só pensa, né, no seu bem-estar, etc. Não, de forma alguma. Por isso, essas questões, eu quero concluir a minha fala dizendo isso, essas questões que dividem o mundo, essas questões que preocupam o mundo, elas não devem, ou pelo menos não deveriam, estar presentes no meio do povo de Deus. Porque o que nos une é muito mais forte. E aí, né, para não fugir tanto do texto, Tiago fala do crente humilde, desprovido, né, como alguém digno, por isso, na sua dignidade, porque Cristo o salvou, porque o sangue de Cristo foi derramado para com a sua vida, enquanto que aquele crente que acha, né, que é o seu dinheiro, o seu recurso, que se acha na condição de humilhar outros daí por diante, Tiago diz, olha, sabe de uma coisa? Você vai morrer. Assim como o pobre que você está humilhando, certo? O tempo passa, entendeu? Por mais bonito que seja o esquife do rico, é esquife. Simples assim. Tá? Por mais bonita que seja a lápide, é lápide. Morre o rico, morre o pobre, né? É aí como disse Cristo, né? Louco, que tens reservado para ti, né? O que vai ser, né? Então, meu irmão, minha irmã, deseje profundamente ser bênção no meio do povo de Deus. Seja você uma bênção na igreja onde você está, no reino de Deus, tá? E de modo que o desafio é respeite o seu semelhante. Respeite o seu semelhante. Tiago vai destacar um desrespeito muito grande, né? Sobretudo, daqueles mais abastados em relação aos menos favorecidos. E isso criou uma dificuldade muito grande, uma situação embaraçosa na igreja. Tiago vai tratar a respeito dessas questões. Então, vamos ser bênção na igreja de Cristo. Foi o sangue de Cristo que foi derramado por nossa vida para nos resgatar do lamaçal de pecados, tá? E aí, em Cristo somos um. É exatamente isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Vamos ler para a gente concluir. Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 27.
Filipenses 1, verso de número 27. O que diz lá? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso, somos um. E devemos batalhar juntos. Né? Lembra o ditado? Estamos no mesmo barco? Né? Devemos batalhar juntos. Porque o sangue de Cristo foi derramado por nós. E lá na cruz ele disse, está pago o preço pela vida de Francisco, de Marcos, Margarete, Gilda, Breno, Tó, Thaisa, Alessandra, Givaldo. Aqui, Pai, comprei por alto preço e ele advoga a nossa causa. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes perante vós um advogado, Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém.